Este é o programa Enigmas e Mistério em 11 minutos. E hoje nós abordaremos um caso de segundo grau acontecido na Cachoeira de Tiquira, na cidade de Formosa, Goiás, na década de 70. Antes, porém, eu queria mostrar para o pessoal aí que está assistindo a gente um vídeo que chegou agorinha. Chegou umas imagens de uma filmagem interessante, espetacular, que aconteceu no Kazan, no Tartaristão, lá na Rússia. E essa filmagem foi feita agora dia 31 de agosto de 2014, por volta das 22 horas da noite. E o cinegrafista que capturou essas imagens, ele a princípio pensou que se trataria de algumas lanternas chinesas, né? Alguma espécie de balão, mas na verdade, depois olhando a trajetória, a característica desse objeto, ele percebeu que não se tratava de um objeto voador convencional, não se tratava de um balão, de nada assim que ele pudesse explicar dentro da ótica terrestre. E aí nós vamos ver agora essas imagens. Esse pequeno ponto luminoso, né, que foi captado pelo cinegrafista Ramil Gainolin, mostra a princípio assim, um objeto luminoso, mas em certos momentos a gente consegue perceber que esse objeto tem janelas ao redor dessa estrutura, que parece uma estrutura discoidal. A pena que ele perde muito o foco, não sei se ele estava nervoso na hora que estava fazendo essa filmagem, ele acaba perdendo o foco. Agora, o interessante de estar falando para os telespectadores aí, o pessoal que está nos assistindo, que esse objeto ele já foi filmado e fotografado em várias outras partes do mundo. Veja que interessante, essas imagens, né, tomadas pelo cinegrafista russo, elas se assemelham muito, são muito similares a algumas fotografias que foram batidas em 1991 no México. Nós veremos primeiro uma imagem agora tomada por um policial chamado Rubem Castro, que ele estava numa perseguição e de repente viu um objeto luminoso não identificado, e vocês vão ver pelas fotos aí que esse objeto também tinha uma espécie de janelas. Essa foto ela foi tirada, que a gente está vendo agora aí na tela, foi tirada no dia 7 de julho de 1991 pelos policiais, né? O fotógrafo é o Rubem Castro, e ele não encontrou explicações convincentes para este fenômeno. No mês de setembro de 1991, próximo a essa cidade, né, porque essa primeira imagem que nós vimos foi em Atlisco, no México. Então, próximo a essa cidade, em Zacatelco, ocorreu também a dona Zita. Ela fotografou também umas imagens muito interessantes que a gente está vendo agora aí na tela. E essas imagens, elas se assemelham muito também ao objeto fotografado em Atlisco. E esse estranho OVNI, note que ele é muito similar ao objeto tanto fotografado alguns meses antes lá no México mesmo, como as imagens, a gente vai colocar agora as imagens aí também da Rússia, para a gente ter um comparativo entre essas três imagens. Veja a semelhança. OVNIs luminosos como esses que nós vimos nas imagens são muito comuns na casuística ufológica mundial. E isso nos faz crer que alguma coisa está acontecendo. Nós temos que despertar para essa nova realidade. E agora nós iremos para o caso desse programa Enigmas e Mistério em 11 minutos. O caso da Cachoeira de Tiquira aconteceu no dia 19 de fevereiro de 1977 com uma família de 3 adultos e uma criança. É a família Farias. Eles estavam dentro de um corcel branco e estavam viajando rumo à Cachoeira de Tiquira para passar o carnaval. Eles iam acampar lá. E no caminho, quando eles saíram de Brasília, chegaram em Formosa, eles pegaram uma estrada de terra e começaram a
trafegar por essa estrada que naquela época a Cachoeira de Tiquira ela era muito erma, não tinha muitas coisas, não tinha a infraestrutura que nós temos hoje na atualidade, né? Porque lá inclusive vai muitos turistas atualmente e os casos ufológicos continuam ocorrendo lá. Embora nós estejamos falando desse caso de 1977, mas na atualidade também tem ocorrido algumas coisas bem interessantes, mas isso vai ficar por um outro programa. Então, em 1977, eles estavam indo para acampar. Quando estavam nessa estrada de terra, de repente eles foram abordados por uma luz, um objeto em formato de disco voador. Inclusive, a dona Ailza, né, que era a única mulher, fora a filha dela de 8 anos que estava presente dentro do carro, ela disse que parecia uma espécie de um cuscuz. Era um objeto luminoso, cheio de luzes brancas, algumas luzes vermelhas na parte inferior, e esse objeto, de repente, subitamente, foi para cima do carro e começou a jogar alguns focos de luz em cima do carro. Os integrantes do carro, que eram o senhor Moab, Omena Farias, a dona Ailza Helena de Araújo Farias, o tio da menina que chamava Gláucia Suzy de Araújo Farias e o tio dela que chamava Moacir Omena Farias. Eram esses 4 integrantes, eles ficaram em pânico, porque esse objeto começou a dar esse rasante em cima do corcel branco e eles foram envolvidos de repente por aquela luminosidade e sofreram alguns tipos de efeitos fisiológicos. Eles tiveram, por exemplo, irritação nos olhos, eles tiveram disfunções no organismo posteriores, eles tiveram inchaço nas pernas. No momento em que esse objeto se aproximou, porque foram 2 vezes, teve uma primeira aproximação, aí o senhor Moab parou o corcel e esse objeto se afastou. E eles pensaram, né, a dona Ailza começou a rezar, inclusive, chamando por Deus para que livrasse eles daquele objeto, daquele momento de terror que eles estavam passando, e de repente aquele objeto se afastou. Mas 5 minutos depois que eles ligaram o carro e continuaram trafegando, faltava aproximadamente uns 2 quilômetros para chegar no seu destino, esse objeto voltou com toda a intensidade, com toda a sua luminosidade e jogou focos poderosos em cima do automóvel. E aí o que aconteceu? Foi uma gritaria generalizada. A própria menina de 8 anos, né, que era a Gláucia Suzy, ela começou a gritar, começou a chorar, a sua mãe também desesperada, e aí depois, repentinamente, esse objeto ele desaparece e sobe rumo ao céu e desaparece. Eles, depois de algum tempo, se recompondo do susto, eles seguiram o seu destino, chegaram até o local do acampamento e inclusive não conseguiram nem dormir e detectaram que algumas pilhas no carro tinham sido derretidas, né? Talvez o calor, aquela intensidade da luz tenha provocado algum tipo de efeito que acabou derretendo as pilhas e inclusive as lanternas, todas as 4 lanternas do automóvel tinham queimado, né? Que isso é típico de um fenômeno de 2º grau, de um contato imediato de 2º grau, onde ocorre alguns efeitos nos objetos, nos integrantes também do automóvel, ou seja, efeitos fisiológicos, efeitos no automóvel, né, de queima de motores, de queima de lâmpadas, enfim, todos esses sintomas, né, esses aspectos da ufologia caracterizam esse caso como um caso de 2º grau. Eu queria mostrar aqui para os senhores um desenho que foi feito por essa família que mostra a estrutura, o objeto em forma de disco mesmo, e essa parte de baixo aqui seria como que eles viram. Eles olharam por baixo desse objeto e viram que ele tinha uma espécie de um buraco e algumas partes que eram raiadas como uma roda de bicicleta. E esse caso
da Cachoeira de Tiquira, ele só por si só ele já é interessante, mas eu quero trazer uma coisa muito mais enigmática que a gente vai estar falando agora. Primeiro a gente vai estar vendo aí algumas fotos, né, dessa família que foram tiradas na época. Esse caso ele foi investigado na época por alguns grupos de Brasília, foi publicado na revista Planeta e também atualmente os internautas podem pesquisar esse caso no portal www.fenômeno.com.br. Lá tem muita informação interessante, inclusive tem alguns dados a respeito desse caso muito interessante que aconteceu nessa cidade de Goiás. Veja agora no programa parte 2 o mistério mais interessante desse caso de Tiquira, que a gente vai estar fazendo aí uma mesclagem com alguns achados arqueológicos lá em Formosa, um petroglifo que tem lá no sítio do Bisnal e também algumas outras pinturas rupestres que se assemelham muito ao objeto que foi desenhado pela família Farias. Não perca a segunda parte.